Já pararam para pensar como é que uma cidade antiga, gigante, com milhares e milhares de pessoas, conseguia ter água? E isto sem uma única torneira. Como é que se bebia, cozinhava ou tomava banho? Bem, a resposta está numa das maiores invenções de sempre. Vamos lá mergulhar na engenharia absolutamente genial por trás dos aquedutos. Esta pergunta parece quase impossível de responder, não é? Sem bombas, sem eletricidade, sem a tecnologia que damos por garantida. Como é que se fazia? A resposta está, de facto, numa das invenções mais espetaculares da história. Os engenheiros da altura descobriram como fazer a água viajar quilómetros e quilómetros usando apenas uma força da natureza. Ok, então vamos primeiro perceber qual era o grande problema. As cidades antigas, bem, elas começaram a crescer, e a crescer muito. De repente, os rios e as nascentes que estavam ali ao pé simplesmente já não chegavam para toda a gente. A água, que é, a coisa mais essencial que existe, estava a tornar-se um bem cada vez mais raro. E não era só um bocadinho mais de sede. Estamos a falar de uma escala imensa. A procura por água era massiva e não parava. Todos os dias a mesma coisa. Para uma cidade poder sequer sonhar em continuar a crescer, era absolutamente crucial encontrar uma maneira de, literalmente, importar água. E em quantidades gigantescas. E então, qual foi a solução para este problema gigante? Foi Então, qual foi a solução para este problema gigante? Foi Foi revolucionária. Foi a invenção do aqueduto. Uma ideia tão poderosa que mudou para sempre a história das cidades e das civilizações. Mas afinal, o que é um aqueduto? De forma simples, é um canal, uma espécie de estrada para a água, construído para a transportar desde uma fonte bem longe até o centro da cidade. E a parte mais incrível que vale a pena repetir é esta: zero motores, zero eletricidade. Tudo funcionava com uma única força, a gravidade. A melhor maneira de os imaginarmos é como se fossem rios artificiais ou, se quisermos, as primeiras super-autoestradas de água. Eram estruturas gigantescas que rasgavam a paisagem, atravessando vales e montanhas, tudo para garantir que um fluxo constante de água limpa chegasse direitinho ao coração da cidade. Ok, agora vamos à parte que é pura ciência e genialidade. Como é que eles conseguiam que a água corresse durante quilómetros e quilómetros sem parar? A resposta está no domínio perfeito de uma força que todos nós sentimos todos os dias. O princípio por trás de tudo isto é física básica. A água flui sempre de um ponto mais alto para um mais baixo. Simples, não é? Os engenheiros da antiguidade sabiam disto perfeitamente, e o grande truque foi usar este princípio com uma precisão que é quase inacreditável. O verdadeiro desafio era conseguir criar a inclinação perfeita.
E aqui é que está o verdadeiro rasgo de gênio. A inclinação era mínima. Estamos a falar de uma descida de apenas alguns metros por cada quilómetro que o aqueduto percorria. É quase plano. Conseguir manter esta inclinação super suave, mas absolutamente constante, ao longo de dezenas de quilómetros, isto exigia cálculos e medições de uma precisão impressionante. Por que é que esta precisão era tão importante? Bem, era uma questão de equilíbrio perfeito. Se a inclinação fosse muito íngreme, a água ganhava demasiada velocidade e força e acabava por destruir a própria estrutura. Por outro lado, se a inclinação fosse demasiado suave, quase a direito, a água simplesmente parava, estagnava. Era um trabalho de alta precisão. Não havia margem para erro. Muito bem, já percebemos a física por trás dos aquedutos. Agora vamos ver como é que um destes monstros da engenharia era construído, passo a passo, e como é que a água fazia a sua longa viagem até chegar finalmente às fontes da cidade. O processo era muito metódico, quase como uma receita. Primeiro passo, encontrar uma fonte de água limpa e fiável, lá longe nas montanhas. Segundo, mapear o percurso todo com um rigor impressionante, quilómetro a quilómetro. Terceiro, a parte mais difícil, a construção, canais, túneis e, claro, os famosos arcos. E, por fim, o quarto passo, levar a água dos reservatórios para as fontes da cidade. E estas estruturas não foram feitas para durar uns aninhos. Foram construídas para durar séculos. Usavam materiais super resistentes, como pedra, tijolo e até uma espécie de betão romano que era incrivelmente forte. E os famosos arcos que toda a gente conhece não estavam lá só para ser bonitos. Eram a solução de engenharia para um problema enorme. Como atravessar um vale fundo sem perder a inclinação perfeita da água. Genial! Depois da sua longa viagem, a água chegava finalmente à cidade. E o seu destino era um grande reservatório, uma espécie de caixa de água gigante, a que os romanos chamavam Castellum Aquae. Literalmente, o castelo da água. Era a partir daqui que se fazia a distribuição final. E para onde é que ia esta água toda? Bem, a prioridade era o povo. A grande maioria ia para as fontes públicas, onde toda a gente podia ir buscar água, e para os famosos banhos públicos. Só uma pequena parte era canalizada diretamente para as casas dos mais ricos, que tinham esse luxo. Agora, podemos pensar que tudo isto é só história antiga, coisas de museu, mas e se dissermos que a ideia principal do aqueduto está bem viva e a funcionar hoje em dia? Vamos ver as diferenças e semelhanças. A energia, antigamente era só gravidade. Hoje em dia, a gravidade ainda ajuda, mas temos bombas para dar uma força. Os canais, passamos da pedra a céu aberto para tubos de metal e plástico, todos selados. O controle, deixamos de ter pessoas a inspecionar tudo à mão e passamos a ter sensores digitais. A tecnologia evoluiu, claro, mas a ideia de base, essa continua cá. E no fundo, é isto que importa. O problema fundamental não mudou. Temos de levar a água de onde ela existe para onde nós vivemos. E a solução principal, a ideia de criar um caminho para a água, essa foi inventada há milhares de anos e continua a ser a base de tudo o que fazemos hoje. Esta frase diz basicamente tudo. Sem um abastecimento de água seguro e constante, uma cidade não sobrevive. Não cresce, não prospera. Ponto final. Isto era verdade no tempo dos romanos e continua a ser 100% verdade nos dias de hoje. E tudo isto deixa-nos a pensar. Se os engenheiros de há tanto tempo conseguiram planear sistemas que duraram séculos, será que nós hoje, com toda a nossa tecnologia, estamos a planear e a proteger a nossa água com o mesmo nível de cuidado para o futuro? Fica a pergunta. Da próxima vez que se abrir a torneira, se calhar vale a pena pensar nisto, na viagem incrível que a água faz. Uma viagem cujo conceito foi inventado há mais de 2000 anos.